decisão que transforma. Na verdade, todas as decisões são transformadoras. Todas as decisões transformam. É claro que a intenção é que você saia daqui entendendo que as tuas decisões precisam transformar a tua vida para melhor e não para pior. Mas você vai acabar o quê? Aprendendo a ter responsabilidade na tomada de decisões para que as tuas decisões não tornem a tua vida pior. Amém, amado? Então, toda decisão gera transformação. Ok? Então, vamos ver aqui, vamos ver algumas considerações que nós trouxemos. Olha, toda a nossa vida será resultado das nossas decisões. O que você é hoje é resultado de todas as tuas decisões. Um dia você decidiu errado. Pouco tempo depois você mudou a tua decisão e corrigiu a decisão anterior. Então hoje, a tua vida, ela é o resultado dessas decisões que ao longo da tua vida você tomou. Não tem como ser diferente. Não tem. Então a pergunta é, daqui a 5 anos, como será a tua vida? Daqui a 10 anos, como será a tua vida? Daqui a 1 ano, como será a tua vida? Daqui a 6 meses, como será a tua vida? Uma vez que o que eu sou hoje é resultado das minhas decisões pregressas, anteriores, então as decisões que eu tomarei daqui para frente definirão quem eu serei. Amém ou amém? Daí a grande responsabilidade na tomada de decisões. Ok? Então, tanto o sucesso quanto o fracasso serão resultantes das decisões. Tuas decisões te levarão ao sucesso ou ao fracasso. Tuas decisões te farão ser fracassados ou bem-sucedidos em todas as áreas. E sempre quando eu trago essas ministrações, eu nunca falo de coisas materiais. Eu sempre englobo todas as decisões. Campo material, emocional e espiritual. Se você decide orar mais, consequência da tua decisão, você será alguém mais próximo, mais íntimo com o Senhor. Claro, se você só se aproxima dele para falar, Deus, me dá alguma coisa, isso não gera intimidade. Você sabe que a oração que só pede bênção de Deus, só pede solução para problemas desse mundo, não gera intimidade, não gera relacionamento. Mas se a tua oração é nos moldes de Senhor, eu preciso é do Senhor, eu quero é o Senhor na minha vida, eu quero a tua presença, eu quero intimidade com o Senhor. Senhor, me ajuda a ser fiel, a ser santo. Se a tua oração é nesse nível, o resultado de decidir orar mais é que você terá mais de Deus na tua vida, amém? Como a canção que nós acabamos de cantar, né? Quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. Quanto mais te buscar, né? Transformado eu serei. Enfim, tua glória vai me seguir. Então, as nossas decisões vão gerar sucesso na nossa vida ou fracasso. Agora, se eu decido, além de não orar ou não querer orar,
eu decido a me envolver com esse mundo como ele está aí, com todas as práticas desse mundo, se você se envolve com todo o mundanismo que aí está, você vai ficar cada vez mais distante de Deus. Cada vez mais longe. Cada vez a presença de Deus será algo distante para você. Resultado de uma decisão. Se você decide que você vai se empenhar em aprender alguma coisa, aprender um novo ofício, ou se aperfeiçoar no teu ofício, o resultado da tua decisão será sucesso profissional. Se você decidir fazer cursos, se você decidir ingressar na faculdade, o resultado será sucesso profissional e, consequentemente, financeiro, que vai se refletir em quê? Em conforto, em segurança para a família. Amém ou não amém? Então, as nossas decisões, elas resultam em alguma coisa, em todas as áreas da vida. Se você investe em afetividade, você vai ter o quê? Relacionamentos melhores, mais amistosos, mais afetivos. Você terá o amor, o carinho, a amizade das pessoas. Você será uma pessoa de sucesso na tua área emocional. Amém ou não amém? Mas se você decide dar, como se dizia antigamente, dar patada em todo mundo, se você decide fazer inimizade com todo mundo, então o resultado da tua decisão será um fracasso nos relacionamentos. Você será uma pessoa solitária. Solitária. Ok? Então as nossas decisões, com certeza, elas vão decidir o que nós seremos. Eu serei uma pessoa solitária, ou eu serei uma pessoa cheia de amigos, eu serei uma pessoa próspera, ou eu próspera financeiramente, ou eu serei uma pessoa miserável, eu serei uma pessoa íntima com Deus, ou eu serei um desviado na casa de Deus, e na casa, dentro da igreja, desviado, e daqui a pouco, nem dentro da comunidade dos irmãos eu vou estar lá no mundo de uma vez por todas. Ok? Então, as nossas decisões, tudo é uma questão de decisões, tudo é uma questão de estalo, sabe? Tem que decidir. Só que, às vezes, insistimos em viver sem decisão. E aí, deixa eu falar algo para você. Pessoas que não decidem, já decidiram. Ok? Pessoas indecisas, já decidiram. Decidiram não fazer nada. É uma decisão. Avança aí, por favor. Tomamos decisões a partir da nossa percepção. Então, toda decisão que você toma é a partir de alguma percepção. Exemplo, muito simples. Você está num restaurante com alguns amigos. Digamos que você chegou depois deles. E já estão todos lá, né, se servindo, comendo. Você olha para o prato e fala, uau, você deve ser gostoso, hein? Eu vou pedir um desse aqui também. Então você decidiu comer aquilo pela percepção. Você olhou para aquele prato e você teve uma percepção. E você entendeu que aquilo era apetitoso. E você decide, eu quero um desse aqui. É ou não é? Sim ou não? Pelas percepções. Eu gosto muito de automóvel, de carro. Aí, às vezes, eu vejo um carro e falo, uau, esse carro é interessante, olha, parece que esse carro é bom. É bonito. E aí, a partir da minha percepção, eu falo, o meu próximo carro vai ser esse carro. Sim ou não? Os solteiros. O rapaz olha para a menina no meio de tantos e fala, aquela menina ali me chamou a atenção. E você teve uma percepção. Às vezes, a percepção pode ser errada, pode, mas é percepção. É isso que eu quero que você entenda. Percepção. Né?
sei lá, de repente você está num curso qualquer, fazendo curso, aí você vê uma menina no curso lá e fala, aquela menina vai ser minha esposa. Não é, Wellington? E aí ele vai lá, com aquele bastão na mão, né? Dá aquele pancadão na cabeça dela e sai arrastando ela pelo cabelo. E leva para a caverna. Foi assim, Joyce? Joyce. Então, as nossas decisões, é interessante, estou falando dele aqui, é interessante porque ele decidiu, lá naquela época, sem ela saber, né, que ela seria a esposa dele. Tá? Estão ali casados. Então, as nossas decisões, elas resultarão no que seremos. Amém? Ok? E ninguém decide do nada. Ninguém decide do nada. As nossas decisões sempre acontecerão a partir de algo, a partir de um acontecimento, de um episódio, a partir de um fato. Então, as nossas impressões, elas são tiradas daqueles fatos, daqueles acontecimentos, daqueles episódios da nossa vida. Acontece X coisa e você tem a impressão, uma percepção daquilo. E aí aquilo te faz tomar uma decisão. A percepção te faz tomar uma decisão. Ok? Agora, se a tua percepção for errada, esse é o problema. Porque as nossas percepções são influenciadas pelo nosso estado de espírito. Entenda? Pela nossa alma. As impressões que temos são produzidas pela alma, como que nós estamos. Por exemplo, uma pessoa que está bem, está em paz, está feliz, ela vê tudo bonito, tudo belo. Olha lá, olha que morcego bonito ali, morcego. Porque ela está bem, ela está... Para ela tudo é bonito. Mas quando a pessoa está com a sua alma bagunçada, a pessoa pode ver a coisa mais linda, mais linda, mais delicada, que ela vai se irritar com aquilo. Ela vai tacar a vassoura no passarinho. Aquele passarinho, o beija-flor foi lá e ela vai tacar a vassoura no beija-flor, coitado. Não faz mal a ninguém. Então, as nossas percepções são influenciadas pelo nosso estado de espírito, pela nossa alma, doente ou sã. Ok? Avance. Precisamos ter a alma sarada para produzir boas impressões. Então, quando eu tenho a minha alma sarada, quando as minhas emoções estão em dia, quando eu estou bem com as minhas emoções, quando o meu coração está bem, eu produzo boas impressões. Amém ou não amém? O exemplo de Caim, qual é? Vamos lá, avança aí. Gênesis 4, versículos 5 ao 7 apenas, para ganharmos tempo. Esse texto vai falar de quando Abel traz uma oferta ao Senhor e o Senhor agrada-se da oferta de Abel, recebe a oferta de Abel, mas quando Caim traz a oferta ao Senhor, Deus rejeita a oferta de Caim. Isso produz em Caim, que já não era uma pessoa, e é isso que é importante que a gente compreenda, que a aceitação de Deus não estava na oferta. A aceitação de Deus estava na pessoa do ofertante. Peraí, fala isso mais devagar para eu entender. É que a gente imagina
que aquilo que a gente entrega a Deus tem algum valor para Deus. Por isso que aqueles que não conhecem a Deus, eles criticam sem saber. E vão dizer assim, a pessoa fica dando lá o dinheiro para a igreja, oferta, dízimo, não sei o quê. Deus não precisa de dinheiro. Claro que não. Mas a igreja precisa, mas não é nem por causa disso que você vai entregar. Porque o mais importante do que o que você entrega é você. Deus está muito mais intencionado na pessoa do ofertante do que na oferta por ele produzida. Abel era alguém que já tinha Deus em consideração. Abel era alguém que tinha o coração aberto para Deus. Abel era do bem. E Caim? Caim era do mal. Mas como que a gente vai saber que que Abel era do bem e Caim já era do mal antes de trazer oferta? É simples, amado. Os frutos identificam as árvores. Sim ou não? Pelo fruto conhecereis. O que você faz, o que você produz, o que você pratica, definem quem você é. Uma pessoa que considere o Criador não vai fazer o que Caim fez. Quando rejeitado, Caim deveria fazer o que eu fiz? Caim deveria pensar, o que eu fiz de errado? Por que o meu irmão é aceito e eu não? Preste atenção nisso, porque isso aqui vai virar uma chave aí na tua cabecinha aí, que vai resolver, cabecinha, querido, carinhosamente, tá? Não é no sentido pejorativo, não, no sentido carinhoso. Isso vai definir muita coisa para você. Então, quando Deus rejeita a oferta de Caim, Caim poderia fazer o seguinte, bom, por que o meu irmão, vamos ficar na oferta por enquanto, né? Por que a oferta do meu irmão foi aceita e a minha não? Aí eu vou sair um pouquinho aqui, se nós tivéssemos condições de pregar 2 horas, e vocês condição de ouvir 2 horas, seria tudo tão mais fácil, né? Mas nem eu tenho condição para isso, nem você também. Na vida, a gente sempre tem que fazer essas perguntas. Por quê? Por que fulano consegue e eu não? Só que a primeira coisa que as pessoas fazem não é perguntar. A primeira coisa que elas fazem é invejar. Ninguém quer saber por que o outro é bem sucedido. Mas todo mundo quer ter a posição do outro. Caim queria ser aceito por Deus. Mas ele não queria aprender a como ser aceito por Deus. É mais fácil a gente falar assim, eu não quero mais saber de Deus. Eu não quero mais saber da igreja. Eu vou voltar para o mundo mesmo. Cansei, não quero mais saber. Porque é mais fácil rebelar-se do que refletir e falar por quê que apesar de eu estar frequentando uma igreja, por que apesar de eu até mesmo ter sido batizado ou não, são várias hipóteses, por que apesar de eu estar tanto tempo, há 1 ano, há 2, há 3, há 5, não sei, as coisas não mudaram, até pioraram, mas tem gente que testemunha que foi abençoado.
Em vez da pessoa parar para pensar o porquê, aonde está o erro, é mais fácil a pessoa rebelar-se e dizer: também não quero saber de mais nada. Então, na vida, sempre precisamos questionar: por que eu não consegui? Por que eu fracassei? Por que não está dando certo? Por que eu estou tão sem vontade de buscar a Deus? Por que eu não consigo mais ir à igreja? Porque sempre, queridos, tudo começa pelos questionamentos. Caim deveria se perguntar por que Abel foi aceito e eu não. Mas ele não queria saber. Ele não estava interessado, sabe por quê? Exatamente, já respondi, não havia interesse. Quem está entendendo, diga amém. A gente sempre vai buscar aquilo que nos interessa. Eu ia falar algo aqui, dar um exemplo, mas não vou dar não, melhor não. E aí Caim, ele é rejeitado. Ele fica irado. Ele fica revoltado com aquilo. Porque eu tinha que ser aceito também. Porque Deus tem que me abençoar também. Que história é essa? Que eu dou oferta e Deus não me abençoa? Que eu faço sacrifício na igreja e Deus não me abençoa? Esse é o perigo desse negócio de dar oferta e fazer sacrifício, porque o pastor disse que Deus vai fazer. Toma cuidado com isso. Eu faço, eu creio, mas eu tomo muito cuidado com isso. Isso parte de mim, não parte de alguém pressionando sobre mim, porque Deus não aceita coisas vindas de pressão. Deus não pressiona ninguém. E aí, ele fica revoltado com a situação, como muita gente fica revoltado com a situação. Mas Deus vem até ele e Deus vai dizer para ele isso aqui, ó. No versículo 6, o Senhor disse a Caim: por quê? Olha o porquê aqui. Por que você está furioso? Entenderam? Tudo começa pelo porquê. Por que você está furioso? Para pensar, Caim. Está furioso por quê? Você se comporta igual ao teu irmão? Você faz, ou tenta, ou pelo menos deseja fazer, se comportar. Porque para Deus, mais do que o que eu faço, para Deus o que vale é o que eu sou. É o meu comportamento. É aquilo que me impulsiona a viver. Como assim? Ora, você imagina uma pessoa, presta atenção, imagina uma pessoa que trafica drogas, traficante de drogas, que mata seus inimigos, que, enfim, pratica violência de modo geral, mas uma vez por mês ele dá cesta básica. Uma vez por mês ele ajuda alguém. Espera aí, o que vale? É o ato dele ou o comportamento dele? Porque aquilo que eu faço não define o que eu sou. Amém ou amém? É o que eu vivo. É o meu comportamento. É o meu dia a dia. Porque o que eu vivo, o que eu faço no meu dia a dia, isso sim é produzido, isso é impulsionado pelo que está aqui dentro de mim. Então, por que você se irou, Caim? Mas Caim não estava interessado em perguntas e muito menos em respostas. Por que se transtornou o teu rosto? 7. Se você fizer o bem, não será aceito também? Mas se você não o fizer, saiba que o pecado está à porta aí, ó. O pecado deseja conquistar você.
Mas é você que deve dominar, subjugar o pecado. Amém? Poucas pessoas se atentam a esse diálogo de Deus com Caim, que é um princípio para a nossa vida. Aliás, princípios enormes. Eu deveria trazer a mensagem toda só para falar sobre isso. Então não vai ser hoje, porque não dá tempo. Porque isso aqui traz mensagem para mais de 2 horas, pelo menos. Então Deus está falando para Caim, se você se comportar da maneira correta, você porventura não será aceito também? Em outras palavras, eu não faço acepção de pessoas. Eu, o Senhor, faço acepção de atitudes, de sentimentos, de comportamentos e não de pessoas. Por que Deus aceita um e rejeita outro? Por que Deus faz acepção de pessoas? Não. Porque Deus faz acepção de atitudes, sentimentos e comportamentos. Por que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus? Por que Daniel ele é chamado de muito amado? Porque, Daniel, tu és muito amado por Deus. Não queira achar que o que Deus falava para Daniel é o que Deus falaria para todo mundo. Não, mas Deus ama todo mundo. Não. Deus não falou para Daniel nesse sentido genérico, não, generalizando, não. O que Deus está falando para Daniel, Daniel, o amor que Deus tem para você é especial. Amém, amado? Tem pessoas que acham que Deus, ele é genérico e generaliza tudo. Que Deus se comporta e tem que se comportar igual para todo mundo. Errado. Deus é assim. Se você se comportar igual àquele, ambos serão aceitos na mesma medida. Eu não faço acepção. Porque eu amo ambos e aceito a ambos. Agora, o ato é que gerará os graus de aceitação e de envolvimento. Quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto menos eu te buscar, olha eu estragando a música, menos eu terei do teu Espírito em mim. Entenderam isso? Quem entendeu, diga amém. Se você fizer a coisa certa, você não vai ser aceito também? Mas se você não fizer a coisa certa, saiba que o pecado está aí, ó, batendo a porta, doidinho para te dominar, para te escravizar. Você será um escravo da tua vontade, do teu sentimento, do teu ódio, do teu rancor. Tem pessoas que são escravas dos seus sentimentos e por isso a sua vida é travada. Não são felizes. Não prosperam. Elas até podem conseguir alguma prosperidade financeira, mas são tão infelizes que dariam tudo o que têm para serem felizes. Escravas dos seus sentimentos. E Deus está falando, ó, o pecado quer te dominar por causa desse sentimento que está aí dentro de você. Tu está com raiva do teu irmão, tu teve inveja do teu irmão, tu quer eliminar o teu irmão para que você seja aceito. Eliminando o teu irmão, você não será aceito. Eliminar o sucesso do outro não te faz uma pessoa bem-sucedida. Você precisa eliminar o teu fracasso. Elimina o teu fracasso e aí você será bem-sucedido como a outra. Agora, eliminar o sucesso do outro não elimina o teu fracasso. E não te faz ser uma pessoa bem-sucedida. O problema não é o outro, o problema é você. O problema de Caim não era Abel. O problema de Caim era Caim. E Deus está falando, dá tempo, volte para o caminho, conserta tudo. Se comporte da maneira correta. Muda o teu coração. Decida ser uma pessoa diferente. E aí você também será aceito e será uma pessoa abençoada. Mas se você não decidir mudar, o pecado está aí. E ele vai dominar, ele vai te escravizar.
você não terá mais controle sobre aquilo que você faz. Misericórdia, diga misericórdia. Qual foi o resultado? Caim decidiu o quê? Decidiu pela sua alma doente. Com raiva, aborrecido, com inveja, indignado. E ele decide dessa maneira. O que ele faz? Ele mata seu irmão, Abel. Então, a nossa alma precisa ser tratada para produzir boas decisões. Tem pessoas que se boicotam. Tem pessoas que tomam as piores decisões de propósito para se prejudicarem. Para prejudicar elas mesmas. Estão com tanta raiva delas que elas tomam decisões erradas. Tem pessoas que são assim. Que são assim. Avança aí. Volta aí, volta um pouquinho. Só para ler, eu já falei, você vê que eu já falei, mas volta. E aqui Deus está falando, ó. A última frase aqui, ó. Mas você deve dominar. Então Deus fala, você tem que fazer, você tem que agir. Você tem que decidir fazer. Domine as tuas emoções. Domine o pecado que está batendo aí na porta, aí querendo te dominar, te escravizar. Você tem que subjugá-lo e dominá-lo. Tome as rédeas da tua vida. Amém, amado? Tome as rédeas da tua vida, querido. Não deixe tua vida à deriva, não. Sem tomar decisões, não. Já falei e volto a falar. Aquele que não toma decisão, já tomou a sua decisão. Não deixe a tua vida à deriva. Tome as decisões necessárias para mudar a tua vida. Não finja que nada está acontecendo, não. Enxergue a tua realidade. Veja que alguma coisa precisa mudar. E o mais rápido possível. Domine, lute contra tudo aquilo que quer te escravizar, que quer te prender numa decisão errada, que quer te levar para a decisão errada. Cuidado com os teus sentimentos. Cuidado quando você for decidir pelas emoções. Tome muito cuidado. Elas geram as impressões, mas você não pode decidir por elas. Decisões erradas nos escravizam, já falamos. Romanos 6,16. A carta de Paulo aos Romanos 6,16. Não sabem que quando vocês oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Eu trouxe a NVI, Nova Versão Internacional, né? Uma linguagem mais... Escravos do pecado, que vai levar à morte, ou da obediência a Deus, que vai levar à justiça, à justificação. Então, aquele, em outras palavras, aquele sobre quem ou para quem vocês se inclinam, essa versão é boa, é mais tradicional, dele sereis servos. Se vocês se inclinam para a prostituição, você vai ser escravo, escrava da prostituição. Se você se inclina para a mentira, você vai ser um mentiroso, porque você vai ser escravo da mentira. Se você se inclina para a preguiça, você vai ser um preguiçoso, porque você vai ser escravo. Você se submeteu, você se inclinou, você se rendeu à preguiça e ela vai te dominar. Vai ser senhora da tua vida. E assim é para tudo. Aquele diante de quem você se inclina, esse será o teu senhor e vai te escravizar. Então tome muito cuidado com isso, ok? Decisões erradas nos escravizam. Então tome as decisões corretas para corrigir, inclusive, as decisões erradas que você já tomou. Estamos finalizando.
mas podemos corrigir o rumo da nossa vida com decisões assertivas, com decisões certas. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, é quando Deus coloca, aliás, Deuteronômio, Deus coloca as bênçãos e as maldições diante do povo. E é interessante, amados, é extremamente interessante nós percebermos qual a maneira, de que maneira Deus se relaciona conosco, como Deus se relaciona com a liberdade do homem. O que nós lemos anteriormente? Deus falou para Caim, Caim, se você decidir fazer a coisa certa, da maneira certa, proceder da maneira correta, você vai ser aceito também. Se você decidir a fazer o que é errado, continuar no erro, você será um escravo do pecado, ele vai te dominar. Mas é você, Caim, que deveria ser senhor do pecado e dominá-lo, subjugá-lo, ter domínio sobre ele. Deus está falando para Caim, Caim, eu te aconselho, decida da maneira certa. E nós vamos encontrar isso na Bíblia várias vezes. Como aqui em Deuteronômio 30, 19, Deus falando para o povo de Israel, ainda lá no deserto. O povo de Israel, aliás, na rota da terra prometida. Tá? O povo que provou, que testou a paciência de Deus por tantas vezes, que por tantas vezes foi incrédulo e rebelde ao Senhor. E Deus está falando, olha, eu coloco a bênção e a maldição diante de você. Mas Deus é tão tremendo que Deus sempre vem com conselho. E é isso que nós vamos ver aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida. Eu estou propondo para você vida. Tem dois caminhos, mas o que eu proponho, o que eu ofereço para você é vida. Tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o quê? Escolhe, pois, o quê? A vida. Acho que o filho está se atrapalhando, né? Para que vivas tu e a tua semente. Então, amados, Deus se relaciona conosco, dando-nos liberdade para escolher, para tomar decisões. Quais as decisões você vai tomar? Quando você se volta para Deus, você tem um conselho dele. Olha, te aconselho que você faça assim. Como ali Deus está falando, Deus não apenas colocou a bênção e a maldição diante deles, e Deus falou como seria a bênção, e Deus falou como seriam as maldições. Além disso, Deus fala, olha, agora é o seguinte, eu te aconselho, decida pela vida, decida pela bênção, para que você e a tua descendência prosperem. Amém, amados? Então, precisamos decidir. Sabe aquela história lá? Quando eu falo história lá, não é história qualquer, queridos. A nossa linguagem é assim mesmo, né? Quando Deus diz, olha, antes fosses frio ou quente, porque morno eu vou vomitar. Já falei sobre isso, o que significa isso. Deus não gosta de pessoas que não decidem, que ficam em cima do muro, entre dois pensamentos. Deus não gosta. Quem está em cima do muro e não decide para qual lado quer ir, já tomou a decisão. Qual a decisão? Ficar em cima do muro. Então, tome as decisões corretas para que a tua vida seja uma vida de bênção. Cuidado para não ser enganado pelas tuas emoções. Enganoso é o coração do homem.
Em outras palavras, enganosas são as emoções que o homem produz. Decidir por emoções é muito perigoso. Porque se a tua emoção hoje não estiver legal, você está perdido. Ela vai te gerar impressões erradas. Tome decisões a partir da razão. Por isso que Deus colocou lá, ó, a bênção vai ser assim, 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 se você fizer isso. A maldição vai ser assim, assim, se você fizer isso. Pronto, agora decide. Não tem que colocar emoção nessa história. Decide. Olha, Caim, se você fizer o que é errado, melhor, Caim, se você fizer o que é certo, agir da maneira correta, você vai ser aceito. Se você agir da maneira errada, o pecado vai te dominar, você vai ser escravo dele. Decide. Tem emoção nisso? Não tem emoção, tem razão. Tome a decisão. Amém, amado? Embora as emoções nos impulsionem e gerem impressões, não é com a emoção que precisamos decidir. É com a razão. Amém? Nem servir a Deus se decide por emoção. Ah, eu fui na igreja e eu senti um negócio tão bom. Assim, aí naquele dia eu decidi me entregar a Cristo e... Peraí, mas foi baseado nas emoções que você sentiu naquele culto? Então está errado. Está errado. É por isso que ao longo do nosso ministério, quantas vezes eu vi pessoas rendendo-se, se entregando a Cristo num apelo e nunca mais foram vistas. Porque nem servir a Deus se decide por emoções. Porque o Espírito Santo não produz emoções. O Espírito Santo produz razão. É ele quem convence. Convencimento é razão. É claro que o poder de Deus nos emotiva, nos faz chorar, nos aquebranta. É a coisa mais maravilhosa que tem é a presença de Deus. Mas as minhas decisões são tomadas a partir da minha razão. A minha razão me diz, isso é pecado, isso não é, isso é certo, isso é errado. É a razão, não é a emoção. Aí eu vou ficar naquela igreja lá porque eu senti uma emoção muito boa. Ok, legal, a primeira impressão, é a vitrine. Você sentiu umas emoções boas. E a partir dali, você vai ficar nas emoções o tempo todo? É por isso que hoje está na igreja, amanhã está no mundo. Ou então vai ficar de igreja em igreja buscando essas emoções. Porque servir a Deus não é baseado em emoções. E tem muita gente querendo servir a Deus por emoções. Por isso que não fica servindo a Deus. Por isso que é confusa, é perturbada. Porque precisamos estar ancorados em Deus. E a âncora é a razão, porque a fé, ela é baseada na razão. Não é na emoção, querido. Emoções mudam da noite para o dia, do dia para a noite. Você sai de casa todo feliz da vida. Encontrou a pessoa errada no meio do teu caminho, acabou. Tu volta para casa. Mas já? Não quero mais não. Desisti de sair. Você estava tão empolgado. Então, emoções geram isso. As emoções variam. A razão não. Amém, amados? A nossa fé tem que ser baseada em razão. Ou seja, em conhecimento. Em conhecer. Por isso que a Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Aleluia. Uma vez que você conhece e prossegue conhecer, aí você vai ter a presença dele. Aí sim, as tuas emoções serão impactadas pela presença dele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então decida. Há tempo de corrigir as decisões erradas da tua vida. Perdoe a quem você precisa perdoar. Peça perdão a quem você precisa pedir perdão. Corrija as besteiras que você já fez na sua vida.
decida agir de maneira oposta à que você agia antes. Tome as decisões que gerarão um novo comportamento que vai corrigir a tua rota. Vai corrigir a tua rota. Mas podemos corrigir a rota da nossa vida, o rumo da nossa vida com decisões certas. Corrija a rota da tua vida com decisões acertadas em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Fique em pé nessa hora em nome de Jesus. Fique de pé diante dele nesse momento. Aleluias. Aleluia, Deus. Tua graça, sem tua graça, o que se